Oi, gente. Olha, tem muito doutor por aí procurando emprego, mas é difícil ter encanador passando fome ou na fila do Bolsa Família. Essa foi a frase que o ministro da Educação, antes de ontem, falou no pré-lançamento de um novo programa do Ministério da Educação. A conversa do PH, portanto, hoje é em cima dessa fala. Roda a vinheta aí. Pois é, pessoal. Ontem o ministro da Educação lançou mais um programa do Ministério da Educação chamado Novos Caminhos, e esse programa pretende ampliar de uma maneira muito intensa o ensino técnico no Brasil. E no pré-lançamento desse programa, Os Novos Caminhos, o ministro mais uma vez alfineta a Universidade Brasileira, dizendo que há muito doutor por aí desempregado, mas que é difícil você encontrar um encanador passando fome ou na fila do Bolsa Família, e que os eletricistas sabem se virar. Bom, é verdade, né? Os encanadores, os eletricistas, como em qualquer sociedade plural, eles são extremamente necessários, são técnicos que executam o seu papel para o desenvolvimento da sociedade, até aí nenhum problema, tá bom? Mas é muito importante que se perceba que o nosso ministro, a cada oportunidade que tem, ele alfineta a universidade. Chamou, inclusive, os doutores brasileiros de intelectualoides, né? Dizendo que o lançamento de um programa como esse seria alvo de crítica dos intelectualoides. Longe disso, né? Na verdade, a nossa compreensão é que uma sociedade plural, como deve ser, ela deve dar oportunidade a absolutamente todos. Uma sociedade ela não vive, não se desenvolve apenas com doutores. Ela também não vive, não se desenvolve apenas com eletricistas e encanadores. É necessário, portanto, que você tenha uma gama de profissões em diferentes níveis para que você possa dar sustentabilidade ao desenvolvimento social. Bom, agora eu queria trazer para vocês algumas reflexões. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, da qual o Brasil acha que pode fazer parte com a carteirada do Donald Trump, e não é assim. A OCDE, para aceitar um país como membro, exige o cumprimento de uma série de requisitos com base em indicadores educacionais e indicadores econômicos, e o Brasil não cumpre boa parte deles. Por isso que o Brasil é apenas considerado um país amigo da OCDE, um país aliado da OCDE, mas ele não é membro, né? Pois bem, a OCDE divulgou agora, já em setembro, mês passado, uma pesquisa feita entre os 41 países que são membros da OCDE e aliados da OCDE. E essa pesquisa basicamente queria responder a duas perguntas. Qual é o percentual de pessoas com curso superior acima de 25 anos nos países e qual o percentual de pessoas que têm o nível de doutorado? Pois bem, o Brasil ele tem 21% de pessoas acima dos 25 anos de idade com uma graduação completa. Os países membros da OCDE possuem 44% da sua população com curso superior completo, ou seja, é mais que o dobro do que o Brasil tem. Percebe-se, portanto, que há um lastro de crescimento ainda muito grande na educação superior para que o Brasil se equipare aos países membros da OCDE. Mas o mais grave é quando você parte para a pós-graduação em nível de doutorado. O Brasil ficou entre os 3 piores países avaliados. Dos 41 países membros da OCDE e aliados da OCDE, o Brasil ficou entre os 3 piores, com um percentual de apenas 0,2% da sua população acima dos 25 anos com o doutorado. Percebe-se, portanto, que o Brasil precisa mudar no Ministério da Educação o seu olhar de encarar a universidade brasileira e os doutores brasileiros como seus inimigos. Na verdade, o Brasil deve olhar para a universidade e para os seus doutores como ferramentas de auxílio ao desenvolvimento desse país, ao desenvolvimento científico, ao desenvolvimento tecnológico nas mais variadas áreas. É assim em todos os países do mundo. Os doutores de um país
são aqueles que alavancam a pesquisa científica, são aqueles que geram patentes e vendem essas patentes para a grande indústria para que ela possa explorar o resultado do desenvolvimento tecnológico fruto da pesquisa de bancada ou da pesquisa de campo. Então, é muito louvável que o Ministério da Educação queira dar uma implementada no ensino técnico. Mas para fazer isso, não precisa desmoralizar ou querer desmoralizar a universidade, a pesquisa científica brasileira. Por várias vezes já foi dito pelo atual governo que o Brasil gasta muito em termos percentuais do PIB com educação. Se a gente compara gasto com outros países, isso pode ser uma meia-verdade. O Brasil atualmente gasta 4,2% do seu PIB com educação. Entretanto, quando você rateia esse gasto com o número de estudantes, esse gasto per capita é muito inferior aos países da OCDE, já que a OCDE está na boca do governo. Então, para você ter uma ideia, se a gente comparar com a Alemanha, o gasto da Alemanha por aluno da educação superior ano é da ordem de 17 mil dólares. O gasto do Brasil é da ordem de apenas 10 mil dólares, ou seja, quase a metade do que a Alemanha gasta. E a explicação disso é muito simples. Se nós olharmos para a pirâmide etária da Alemanha e dos países da OCDE, que são países desenvolvidos, e a pirâmide etária do Brasil, no Brasil tem muito mais jovens que na Alemanha. Tem muito mais jovens em idade universitária do que na Alemanha. Então, quando você pega o percentual do PIB alemão investido em educação, que é 3,8%, e rateia por um número pequeno de jovens, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, com a maior parte da população envelhecida. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, com a maior parte da população ainda jovem. Então, quando você pega os 3,8% do PIB da Alemanha e rateia por um número pequeno de jovens em idade escolar, o gasto por aluno é muito maior, é quase o dobro do gasto do Brasil. Então, essas coisas, a gente tem que fazer uma reflexão. É necessário, portanto, que a gente tenha uma consciência, uma maturidade de que apenas investindo pesado em educação, quer seja ela técnica, quer seja ela tecnológica, superior, a nível de pós-graduação, é que nós iremos preparar a população brasileira para o que está acontecendo no século XXI, que é uma revolução tecnológica muito intensa. E se nós não fizermos isso, nós seremos eternamente vendedores de commodities para o mercado internacional. Repito, um país não se faz apenas com doutores, mas um país também não se faz apenas com eletricistas e encanadores. O Ministério da Educação, como o órgão do governo que é capaz de articular as ações de desenvolvimento da educação do Brasil, deve encontrar um ponto de equilíbrio, deve encontrar sobriedade para planejar os rumos da educação brasileira. Não é com falácias, ranços, piadas e alfinetadas em segmentos da educação do Brasil que se vai conseguir isso. Se vai conseguir isso é com muito diálogo, preparo técnico e planejamento. Essa é a nossa contribuição de hoje. Forte abraço e até a próxima.